Irmãos, eu acabei de assistir um vídeo aqui, eu estou impressionado. Olha, esse pastor aqui que participou do podcast, ele contou uma experiência que ele teve mostrando os bastidores, o que está por trás dos casamentos. Irmãos, tem muito casal aí que está passando por uma batalha espiritual e não está percebendo. E se a pessoa não souber que aquilo é um ataque espiritual, que você deve lutar com as armas espirituais, mas também fazer a sua parte aqui na terra, você vai perder essa batalha. Olha, eu sei do que esse homem está falando e eu vou mostrar para você daqui a pouco, porque eu já aconselhei muitos casamentos, muitos casais que passaram pelo mesmo problema, casais que não se tocam mais, casais que não têm mais intimidade sexual. Eu vou te mostrar que um casal brigado abre portas para o diabo. Irmãos, é tiro e queda. Pode analisar as pessoas, os casais, que estão brigados. Geralmente, eles já não estão se tocando mais. Geralmente, já não tem mais aquela questão de uma só carne, sabe? Uma só intimidade, um só coração. Porque quando a Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe, e ele vai se unir à sua mulher, e juntos se tornarão uma só carne, a Bíblia não está falando somente na questão sexual, na questão da intimidade. Irmãos, a Bíblia está dizendo o seguinte, os dois, eles vão ter um só pensamento, um só coração. Eles vão estar tão ligados um ao outro que eles vão ser uma pessoa só. É como se você conversasse comigo, é a mesma coisa de você conversar com a minha esposa, ou vice-versa. Vai ser a mesma coisa, é uma linha de pensamento e ao mesmo tempo uma intimidade tão grande que os dois serão um só. E tem um versículo na Bíblia que está lá em Efésios capítulo 4, o versículo 26 e 27. Olha só o que está escrito. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Irmãos, uma coisa que eu coloquei em prática, eu decidi colocar em prática no meu casamento. Assim que eu me casei, eu com a Thaís, nós decidimos o seguinte: se tivermos alguma coisa um contra o outro, se um estiver insatisfeito com o outro, não vamos dormir brigados, não vamos deixar para o dia seguinte. Aqui está dizendo, acalmem a ira antes que o sol se ponha, porque aqui está dizendo o seguinte, a ira cria oportunidades para o diabo. Irmãos, a insatisfação no casamento gera comparação. De repente, o homem já está comparando a mulher com a outra, com a amiga dele do trabalho, ou a mulher também já começa a comparar, nossa, mas aquele fulano, até mesmo que vai na igreja, olha o quanto ele é diferente do meu esposo. Nossa, no dia dos namorados, de repente você mulher, vê aquele rapaz dando um buquê de flores para sua esposa. Aí você olha para o seu marido, nossa, meu marido nem me deu um beijinho hoje, nem me cumprimentou. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essas pequenas coisinhas. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que estragam a vinha. E o que esse homem contou aqui no podcast, eu vou colocar agora para você. É impressionante, porque eu já aconselhei, depois eu vou contar alguns exemplos depois desse vídeo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir? Então, antes de começar, eu só vou pedir para você se inscrever no meu canal. Não deixe também de clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família. E no final eu quero que você compartilhe, tá bom? Esse podcast aqui, ele se chama Plenicast, no canal Plenitude. E o pastor convidado foi o Michel Simplício. Eu não conhecia, mas eu vi que ele é uma bênção. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, se você quiser ver ele todo. E vamos lá, vamos assistir o vídeo, depois a gente comenta. Eu quero comentar, olha, não sai desse vídeo. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu presenciei, tá bom? Vamos lá. Vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui em nenhum podcast. Bora. Bala. Posso mesmo? Vai que vai. Nunca falei isso. Tô atendendo um caso de libertação no meu gabinete. O Espírito Santo é fiel testemunho que eu vou dizer. A esposa e o rapaz. O caso de libertação delicado, ele se envolveu com muitas coisas das trevas. Então nós precisávamos de renunciar, rejeitar aquelas obras, desfazer aqueles pactos em nome de Jesus. Então eu sabia que ia durar muito tempo. Já estava ali alguns meses com esse caso. E a esposa vinha e nós passávamos períodos renunciando, ele sentia muitas dores, muito doente e tal. Um homem que ele era ex-gerente de banco, de repente foi perdendo tudo. Pelos sintomas nós entendemos que não era natural, era algo espiritual. E de repente eu estava fazendo ali uma oração com ele e ele ficou possuído.
Isso é muito sério. Ele ficou possuído, ele ficou... Possessão demoníaca mesmo. No gabinete. Porque isso eu não trato na igreja para não expor a imagem. Mas no gabinete ele ficou possesso. E o demônio realmente tomou a boca dele, ele ficou transformado. E de repente ele falou assim, eu não vou sair, eu não vou sair, eu não vou sair. E começou a falar e eu falei, quem é você? Eu não gosto de fazer entrevista com o diabo, não, em nome de Jesus sai. Mas neste dia, de forma específica, essa experiência mexeu muito comigo. Porque daí o demônio na boca dele disse, eu sou o corpo seco. Eu disse, corpo seco, o que você faz? E o demônio na boca dele disse, eu separo os casais para que eles não estejam juntos. Eu disse, o que você faz? Eu separo, eu não deixo o marido tocar na esposa e a esposa tocar no marido. E eles já estão muito tempo assim, porque eu estou nessa casa. Eu parei, falei, já ouvi tudo que eu precisava ouvir. Expulsei em nome de Jesus, saia daqui. O demônio saiu, ele voltou. Quando ele voltou, eu disse, campeão, é muito particular e pessoal isso. Campeão, como é que tá a sua vida aí íntima com a esposa? Vocês estão bem? Não, pastor. Estávamos em dezembro, me lembro muito bem. Ele falou, desde maio que eu não tenho relações com a minha esposa, morando no mesmo teto. Eu disse, desde maio. O que acontece? Ele disse, eu não sei, do nada a gente briga. Do nada eu tô afim, depois ela não tá mais, aí ela dorme, depois eu chego depois. Do nada a gente não... pastor, e a gente acabou acostumando e a gente... é assim mesmo. Assim mesmo, pastor. E isso era espiritual. Não estou aqui dizendo que tudo é espiritual, em qualquer período, porque a mulher tem períodos e o homem também. Períodos onde está trabalhando bastante, período onde a mulher não está bem, ou o homem não está bem, um déficit hormonal, isso a gente sabe. Mas meses, com tudo normal e eles não tendo, ou seja... Aceitando isso tranquilamente. Mas eles não sabiam que aquilo era espiritual. Estando na igreja. Estando na igreja, e aí que tá. Isso é uma das questões que eu ia levantar aqui. É possível, porque as pessoas dizem... Esses tipos de coisa não pega, não vou citar o nome exato que as pessoas falam, mas esse tipo de coisa não pega em crente. E isso, como é? Então nós somos passivos também de receber algo desse tipo? Ou tinha uma legalidade, né? Então, como eu te disse, a legalidade é o pecado, né? Não podemos generalizar? Não. Mas onde existe uma brecha, o inimigo pode entrar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu já vi. Inclusive, gente que estava trabalhando na igreja. Níveis de possessão assim. Lógico que esse evangelho hoje, que é pregado nas igrejas, a maioria dos pastores não falam nisso. Não vai nem fazer, ninguém nem vai ficar endemoniado no culto. Eu vou te falar uma coisa, existem duas coisas diferentes, salvação e libertação. Olha só, salvação e libertação. Salvação é para o céu, libertação é para a terra. Salvação é para o céu. Todo salvo é liberto? Todo liberto é salvo? É possível a pessoa estar na igreja salva, mas talvez não liberta. Vou lhe dar um exemplo. Vou pregar daqui a pouco, nós vamos juntos. Sim. No final vou fazer um apelo para quem quer entregar a vida a Jesus. Na maioria das vezes, Jesus fala com a pessoa, move o coração daquela pessoa, ela vem à frente. Vamos supor que essa pessoa, ela tem vícios. Vícios e mais vícios. Talvez ela bebe, ela fuma, talvez ela usa drogas. Eu estou só citando exemplos. Essa era a minha vida. Essa era a sua vida. Pronto. Legal, vamos citar esse exemplo. E aí a pessoa vem à frente. A Bíblia diz assim, se com a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a sua boca confessares, o seu coração crer que Deus o ressuscitou, Jesus entre os mortos, será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me recebe diante dos homens, eu receberei diante do Pai. Se a pessoa vem à frente, aceita Jesus, ela está salva? Bom, ela falou de todo o coração. De todo o coração. Assim nós cremos. Assim nós cremos. Assim eu creio. A pessoa que entregou a vida a Jesus, ela está salva, porque o coração daquela pessoa acreditou, ela creu na pregação do evangelho, a boca confessou, a Bíblia diz que ela está salva. Pergunta número 2, ela está liberta? Pode ser que não. Não, naquele momento ali ela foi salva. Mas a pergunta é, ela está liberta? Então salvação é para a eternidade, mas a libertação é para uma vida na terra. Então eu preciso da libertação para que eu possa viver as promessas de Deus aqui. Ainda que muitas pessoas serão salvas.
mas não foram libertas para viver a vida aqui. Renunciar a alguma coisa da vida. Vou te mostrar isso no Novo e no Antigo Testamento. Antigo Testamento, Deus tirou o povo do Egito. Quanto tempo? Um dia, com mão forte, Deus tirou o povo, depois das pragas e etc. Sim. Quanto tempo demorou para Deus tirar o Egito do povo? 40 anos. 40 anos. Ah, então E o povo ainda- estava salvo das mãos de Faraó, mas ainda não Mas- estava liberto. Preso lá. Então tem gente que já saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Mesmo não estando mais debaixo do jugo de Faraó, que é uma tipologia bíblica do diabo, Sim. a pessoa pode ainda estar tendo comportamentos de escravo. Mente de escravo. João capítulo 11, Jesus chega para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Ele deu vida? Ele deu vida para Lázaro, sim ou não? Sim. Bem pra fora. Veio para fora. Como ele veio para fora? Andando. Amarrado. Isso. Verdade. Fachado. Fachado. Então, ele estava salvo, ele estava vivo, mas ele ainda não estava liberto. Então, libertação é diferente de salvação. Então tem muita gente que diz, eu estou salvo. Amém, glória a Deus. A salvação é a coisa mais importante do ser humano. É o fim de todas as coisas. Deus deseja que todo homem se arrependa, chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Deus enviou o seu único filho para morrer para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é a coisa mais importante. Mas a salvação aponta para a eternidade. E graças a Deus por isso. Mas a libertação é para a terra. Eu preciso de libertação para quê? Para que eu possa prosperar na terra. Então tem gente que está salvo e não está liberta. É possível? Dentro da igreja? Sim. Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus estava dentro de uma igreja e ele diz assim, há 18 anos, essa filha de Abraão, era crente, entre aspas, filha de Abraão, estava na igreja e tinha um espírito de enfermidade sobre ela. Então nem todo salvo é liberto. Olha isso, irmãos. Sabe o que mais me tocou aqui? É que eles já estavam há meses sem ter relações, sem ter intimidade sexual. E eu sei, irmãos, que isso é mais comum do que parece. Eu sei que é mais comum do que as pessoas imaginam. Talvez você que está aqui me ouvindo, você está passando por isso. E o meu conselho para você é, busque a Deus em oração, repreenda o demônio, sim, em nome de Jesus. Mas também procure se reconciliar com seu esposo. Não ache que é normal. Não aceite esse novo normal, sabe, irmãos? O mundo ele vem trazendo essa ideia de novo normal. Temos que aceitar agora. Isso começou lá na pandemia, né? Essa palavra. E a gente começa a se acostumar com algo ruim, algo que não é de Deus, algo que é inferior àquilo que nós vivíamos. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, se você já está liberto, creia que você já está liberto pelo sangue de Jesus e também dos pecados. Mas se no dia a dia o pecado te escraviza, então você precisa de libertação. Você precisa que Jesus te liberte. Não estou falando que alguém tem que ir aí, colocar a mão na sua cabeça, expulsar demônios. Você pode tomar posse da sua libertação. Amém? Não aceite nada te escravizar, não aceite nada te dominar. E eu sei, irmãos, que muitas pessoas já não têm esse contato. Tudo começou com a ira. Lembra do que eu li lá para você? Efésios capítulo 4, versículo 26. A ira abre portas para o diabo. O fato de você estar insatisfeito, você estar com raiva do seu esposo, da sua esposa, isso aí causa muitos males, porque o inimigo entra por aí, ó. Então, procure sempre se relacionar bem, perdoar principalmente, porque não existe casamento sem perdão, sabe? E, irmãos, eu me lembrei de um exemplo que eu fui aconselhar um casal. Eles já estavam praticamente 3 anos, irmãos, sem ter relação sexual. Eu pensei, gente, isso já não é casamento mais. Como pode isso? Que absurdo. E tudo começou, irmãos, com desavenças, sabe? No momento ali da intimidade, o marido meio que tratava a esposa mal, fazia brincadeirinhas sem graça. Aquilo foi perdendo o tesão, vamos assim dizer, foi perdendo a graça no casamento. E eles foram deixando, sabe? Ou então, como ele falou ali, um dia o marido quer, mas a mulher não quer, ou vice-versa. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque tem um versículo na Bíblia, eu quero muito ler para você, são 2 versículos na verdade. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 3 ao 5. Olha só o que Paulo disse. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações
a menos que ambos concordem em abrir mão da intimidade sexual por um certo tempo, para se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Irmão, isso aqui é muito sério, porque ele está falando o seguinte, ó, não privem um ao outro de terem relações. Sabe o que acontece muito? Vou explicar para vocês. Às vezes o marido, ele era do mundo, né? Aliás, todos nós temos o antes de Jesus, né? E nesse tempo ele era muito viciado em pornografia. Então, o que acontece? Ele estava acostumado a ver cenas, a ver um nível, né, de relações que quando ele olha para o casamento dele, ele não encontra. E aquilo pode frustrar ele, e aquilo pode gerar uma comparação. É por isso que a pornografia realmente ela causa esse mal. Ela gera muita comparação. E isso pode ser do lado da mulher também, sabe? Mulher que antes tinha vários namorados, antes de chegar até o marido. Então, quando a Bíblia fala, né, sobre a gente se manter puro, na verdade é para o nosso próprio bem, porque isso lá na frente pode causar muitos males. Eu já aconselhei, por exemplo, uma moça, junto com a minha esposa, óbvio, né? Homem tem que aconselhar homem, mulher, mulher. Mas se a gente tiver em casal, a gente pode aconselhar qualquer um dos dois. E ela relatou para nós que quando ela era do mundo, ela teve vários relacionamentos e agora ela estava com seu marido, mas não parava de pensar naqueles relacionamentos que ela tinha, que eram muito mais prazerosos na relação sexual do que agora ela estava tendo com o esposo. Então foi uma batalha, irmãos. Ela teve que lutar muito na sua mente para não comparar, para não ficar achando que ela não é feliz agora no casamento, que agora a melhor coisa é separar. Irmãos, isso é mentira do inimigo, entendeu? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. O marido tem que satisfazer as necessidades da esposa e a esposa do marido. Se não estiver acontecendo isso, alguma coisa está errada. Talvez algum problema físico, é bom ir no médico. Por isso que é tão importante o diálogo entre os casais. E eu sei que tem marido que às vezes não se abre para a esposa, ele não conta, né? Nem mesmo das suas fraquezas e nem mesmo dos seus desejos, daquilo que ele gostaria de experimentar na cama. E ele não fala por quê? Por medo de julgamento. Imagine que ele conta para a esposa, ô mulher, você podia colocar uma lingerie mais ousada, né? Colocar um fio dental, colocar alguma coisa assim. Na hora a mulher já fala, misericórdia. Não, eu não sou mulher disso. Irmãos, tá dentro do casamento, tá debaixo da bênção, amém? Deus já abençoou o casamento, é para o casal desfrutar de prazeres. Sexo não é para procriar somente, é para sentir prazer. Então, se você não tem sentido prazer no seu cônjuge, é hora de você avaliar se você está gastando tempo se comparando, se você está preso ao pecado, se você em algum momento deixou o diabo entrar através da ira, através da insatisfação, através da murmuração. Então, o meu conselho para você é foque na sua família. Tem uma frase que eu li um tempo atrás que eu achei muito interessante. O diabo não tem família, mas ele fará, e por causa disso, ele fará de tudo para destruir a sua. O diabo, irmãos, ele está interessado em começar pelo casal. Se o casal vive brigando, se o casal vive insatisfeito, aquilo desestrutura tudo para os filhos. E os filhos não são obrigados a ter que sustentar uma relação. Eles não são obrigados a sustentar o fardo de um casamento que vai de mal a pior. Então, não deixe esse fardo para os seus filhos. Procure ser o melhor amigo da sua esposa. E você também, mulher, seja melhor amigo do seu marido. Deixe essa religiosidade de lado, sabe? Porque o diabo é sujo, irmãos. A pessoa, quando era do mundo, ela fazia 1000 coisas, todo tipo de coisa, de perversão. E hoje, quando está no casamento ali, a pessoa não faz mais nada. A pessoa só quer fazer o papai e mamãe, não faz mais nada. Tudo é pecado, sabe? E, irmãos, o diabo, ele é estrategista, entendeu? Ele quer que você seja muito liberal lá nas coisas do mundo. Mas dentro do casamento, ele quer que você seja tão certinho que você não faz nada para agradar o outro. Eu sei que nós não podemos todas as coisas. Inclusive, eu vou deixar aqui para você assistir agora algumas coisas que um casal não pode fazer. Porque às vezes a gente acha que o casal também, pastor, então quer dizer que eu posso fazer tudo? Tudo mesmo? Entre 4 paredes pode tudo? Irmãos, nem tudo. Eu vou colocar aqui alguns tipos de relações que vocês não podem fazer, tá bom? Mas olha, irmãos, Deus fez o sexo para o nosso bem, para a nossa proteção. Isso é proteção, irmãos.
Quando você tem relação com alguém que você ama, debaixo do casamento, você está protegido contra os ataques, você está mais fortalecido. Aquilo aquieta a tua alma, aquilo acalma o teu coração, aquilo te traz paz, leveza, e vocês então vão se tornando uma só carne cada vez mais, amém? Porque a Bíblia diz, eles se tornarão uma só carne. E eu sinto dizer que muitos deixaram pai e mãe, que é o primeiro mandamento, deixa pai e mãe, mas não se tornaram uma só carne. É muitos, irmãos, são muitos casais que estão assim. Eles estão debaixo do mesmo teto, mas cada um dorme num quarto, já não tem mais esse contato. Então não perca a simplicidade, sabe? Porque a melhor maneira de você reconquistar o seu cônjuge é voltar a fazer as coisas que vocês faziam quando eram namorados, lembra? É aquele beijinho com amor, aquele abraço, aquele carinho. Então volte a fazer as coisas que vocês faziam antes, voltem a ser namorados. Nunca percam isso, irmãos. Sabe, isso acontece muito quando alguém tem cargos de liderança na igreja. A pessoa valoriza mais a igreja. Tudo é o pastor, tudo é o ministério de louvor, é o ensaio, é a programação, é o voluntariado, e a pessoa não dá atenção dentro de casa. Então, eu sei que isso aqui, você já está pensando assim, nossa, eu vou mandar para o meu marido, vou mandar para minha esposa. E mande mesmo, porque nós precisamos alinhar, irmãos, o nosso coração. Todos nós precisamos olhar para a palavra, que é o espelho da nossa alma, e na palavra a gente vai ver tudo que está errado, tudo que tem que ser melhorado, tudo que tem que consertar e aquilo que já estamos fazendo certo, tá bom? Eu sei que não é uma indireta para ninguém se eu contei alguma